Só um breve complemento, né, do nosso jantar, uns casais, no dia 21, sábado que vem. Dá ainda para você fazer as inscrições, mas o pagamento precisa ser até terça-feira próxima agora. Então, terça-feira a gente precisa quitar os valores para então enviarmos para os responsáveis ali do local, do restaurante. E aí, depois do culto, procura a irmã Kelly, está ali. Ela vai estar aqui conduzindo esse momento. Talvez você pode já acertar agora, ou fazer inscrição agora, hoje, né, e se comprometer em pagar até terça-feira dessa semana agora que vai entrar. Tá? Então, é depois de amanhã, né? Terça-feira. Então, quem não acertou ainda, por favor, fique atento aí com relação a essa data. Vai ser um tempo precioso. Graças a Deus, nós já temos na lista ali o mínimo já alcançado, pelo menos como promessa, porque nem todos pagaram ainda, né? Mas eu creio que você vai fazer isso, e é um tempo precioso para os casais da igreja, os casais que vocês convidaram, que nós convidamos, para que Deus possa tocar e falar aos corações de cada um. Ok? Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é o texto que nós estaremos trazendo como meditação nesta noite. Mateus capítulo 5, verso 5. Não tem como errar. 5, 5. Mateus 5, 5. Eu estarei lendo aqui na minha versão, e você vai acompanhar aí na sua. O texto diz: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Em algumas versões está bem-aventurados humildes. Está assim na sua versão? Isso. Pois herdarão a terra. A proposta nossa nessa noite é trazer uma reflexão sobre esse ponto, esse termo que é muito fácil de falar, mansidão, mas é tão difícil de viver. Mas antes da gente falar alguns pontos aqui do texto, me permita fazer duas observações. A primeira, nós temos tratado sobre esse tema da ira nas escolas bíblicas dominicais ao longo desses meses, não é? E tem sido um desafio muito grande para muitos de nós, quem sabe para a maioria de nós. Então, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com um coração que vez por outra se ira, um coração que vez por outra se sente prejudicado, vez por outra quer reivindicar direitos e por isso deixa de ser manso. E talvez você pense que você é manso, você é tranquilo, nada te aborrece, porque você não extravasa, porque você não agride ninguém, porque você fica na sua, aguenta calado. Já ouviu aquela expressão? Não, eu sou daqueles que aguento calado. Não é? E a segunda observação é dentro desse pensamento de que o que eu estou falando a vocês, irei falar a vocês nessa noite, primeiramente tem tudo a ver comigo, né? Eu estou falando para mim mesmo. E por vezes a gente pode achar que uma pessoa é tranquila ao lidar, e eu me considero uma pessoa tranquila, e você talvez vai olhar para mim e vai falar: poxa, o Léo é tranquilo. Mas pergunte à minha esposa se eu sou tão tranquilo assim. Pergunte às minhas filhas se eu sou tão tranquilo assim. Não é? Às vezes a gente pensa que é manso porque nós, temos algumas posturas ou até mesmo sabemos lidar em algumas situações, mas pare para pensar no seguinte: quando você é tirado de você
uma reivindicação que você tem. Quando você, por exemplo, deseja tanto algo e você não tem. Como é que fica a sua mansidão nesse momento? Como é que fica a sua mansidão quando você deseja tanto algo e esse algo não acontece? Quando você deseja tanto trilhar um caminho, mas alguém interrompe esse caminho, como é que fica a sua mansidão? Hoje pela manhã falamos sobre isso, né? A irmã Regina trouxe algo sobre isso. E tem tudo a ver, amados, com um coração que por vezes pode até não extravasar, mas guarda no coração rancores e mágoas que é tão pecado quanto aqueles que esbravejam, quanto aqueles que agridem, quanto aqueles que têm algo e é tirado deles, ficam bravos, irados. É isso que a gente precisa ver nessa noite. Por que os mansos são felizes, não é? Por quê? Porque bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Essa é a proposta. E essa bem-aventurança, queridos, está na contramão dos valores do mundo. Desse mundo que vivemos. Desse mundo que estamos aqui com os pés nele, andando dia após dia, nos movendo nesse mundo, indo para lá e para cá. Amanhã é segunda-feira, muitos de nós iremos bater o cartão da Brasfels mais cedo um pouco, da prefeitura, 8h30, alguns. De outros ramos, você tem os seus afazeres amanhã também. As preocupações, não é? Todas aquelas demandas que ficaram para trás no final de semana vão vir à tona novamente. Eu vou precisar lidar com tudo isso novamente, outra segunda-feira. E falar sobre mansidão, como eu estou dizendo, vai na contramão do que o mundo às vezes pensa. Porque a humanidade pensa em termos de força, de poderio militar, poderio bélico, poderio econômico, político. Esses são os fortes. E quanto mais agressivo, mais força, mais evidência. E parece de que o manso, nesse contexto todo, é aquele taxado como um inútil. É taxado como aquele que abaixa a cabeça para tudo. Jesus está aqui na contramão de tudo isso, inclusive nos nossos dias. Tem que esbravejar para ser ouvido. Quantos não já ouviram isso? Ou talvez não fizeram isso? Tem que, botar a boca no trombone, perder a razão de vez em quando, porque só assim as minhas questões são atendidas. O mundo pensa assim. Mas Jesus, queridos, diz que não são os fortes nem os arrogantes que são felizes. Nem são eles que vão herdar a terra, mas os mansos. Os mansos. Porque no reino de Deus a proposta para o cristão, o cristianismo, ele é totalmente diferente desse mundo. É vivermos, amados, aqui nesse mundo terreno como novas criaturas. Amém? É vivermos nesse mundo com um novo nome, uma nova vida, uma nova mente, um novo reino. Essa é a proposta de Jesus. Por isso que se em Lucas a ênfase foi mostrar Jesus como o homem perfeito, em Marcos Jesus como o servo perfeito, em João como filho de Deus, em Mateus a ênfase é sobre o reinado de Jesus Cristo. E esse reinado precisa reinar sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes. E aí, só para a gente entender um pouco esse contexto, os judeus estavam sendo subjugados já há muito tempo, desde os 63 ali antes de Cristo, e eles aguardavam
portanto, o Messias, e muitos deles aguardavam o Messias político, o Messias guerreiro, o Messias queria realmente mudar a dinâmica deles, do tempo que eles estavam vivendo ali, implantando o reino pela força. E nesse contexto, havia alguns grupos que militavam com relação a isso. E eu quero citar para vocês rapidamente. Os fariseus, por exemplo, eram os religiosos conservadores. Era uma ala mais conservadora. E eles queriam um Messias milagroso. O Messias dos milagres. Nós tínhamos um outro grupo ali, os saduceus, que eram de uma linha mais liberal. E eles queriam um Messias materialista, que atendesse materialmente às suas reivindicações. Tínhamos um terceiro grupo, os essênios. Esses eram um grupo mais místico, um grupo que viviam nas cavernas de Qumran, e perto ali do Mar Morto. Eles queriam um Messias monástico, alguém só para eles. Mas nós tínhamos também os zelotes, que é o quarto grupo. Esses eram mais ativistas, e eles queriam já insurgir contra Roma. Eles queriam um Messias, amados, militar. Um Messias mais guerreiro, um Messias que pudesse combater o Império Romano político daquela época. Por isso que é interessante que em Atos 1:6, os apóstolos acabaram aí pensando também um pouco nesse sentido, porque eles vão dizer, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Olha o pensamento deles naquele tempo. De um reino que estava mais ligado à política do que o reino do próprio Deus se estabelecendo. Mas, amados, queridos irmãos, Jesus veio com outra proposta. E o povo disse: não queremos esse Messias com essa proposta de reino de Deus, fazendo com que a minha vida seja submissa a esse reino. Não queremos esse tipo de reino, não queremos nos submeter a esse reino proposto por Ele. Por isso crucificam. Crucificam. Ele não nos atende. Ele não está dentro das nossas perspectivas. E isso parece ser verdade nos nossos dias também. Parece que Jesus, para alguns de nós, Ele não está atendendo às nossas expectativas. Porque nós queremos um Jesus aos nossos moldes, da nossa forma, subjugado ao nosso ideal de ser crentes e ser cristãos. Meus amados, é muito interessante porque essa palavra mansidão aparece em toda a Bíblia praticamente. Em toda a Bíblia. Está muito ligado, não é, essa questão da mansidão com o povo de Deus, com aqueles que vivem o reino de Deus. Porque alguns textos rapidamente, Colossenses, por exemplo, capítulo 3, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Aí ele vai listar bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Paulo vai falar a Timóteo, capítulo 6:11, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Mansidão. Pedro também vai citar isso. E vai falar nesses moldes também. Quando ele diz: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. 1 Pedro 3, 15 e 16.
E são tantos textos, que eu ficaria aqui a noite toda falando sobre esses textos. Do Velho Testamento, por exemplo, Provérbios, que é similar a isso. O homem irado provoca o quê? Brigas. E o de gênio violento comete muitos pecados. 29, 22. 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Viver em mansidão é algo que eu e você, como filhos de Deus, transformados pelo poder do Evangelho, precisamos buscar nutrir no nosso coração, numa forma de vida diferente, alimentando não as obras da carne, mas o fruto do Espírito, que inclusive, esse termo mansidão está lá em Gálatas capítulo 5, como fruto do Espírito. Meus amados e queridos irmãos, para que venhamos manter a unidade do Evangelho e a unidade entre nós, é preciso haver mansidão. Há muitos que estão se distanciando uns dos outros, porque a ira, porque o rancor, a mágoa, está afastando, esses sentimentos estão afastando as pessoas, umas das outras. Mas me permita dizer para você, primeiro, o que não significa ser manso. Ser manso não é um atributo natural. Não é. A mansidão não é apenas uma pessoa que socialmente convive educadamente, com bons comportamentos entre si. Não. Não é aquela pessoa que demonstra atitudes externas que é mansa. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque ela pode estar nutrindo no coração, como eu já tenho dito aqui, sentimentos e mágoas e ressentimentos que não tem nada a ver com mansidão. Porque a mansidão é uma atitude que primeiro brota do interior. É uma obra da graça no coração, fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito olha o combo do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Spurgeon dizia de que mansidão não é uma virtude, mansidão é graça. É graça. Graça. Portanto, ninguém naturalmente é manso. E para reconhecer isso, queridos, não tem como. Somente reconhecendo que nada merecemos diante de um Deus que é tão gracioso, tão santo, tão perfeito, que mesmo assim por graça me aceita em Cristo Jesus, que me perdoa em Cristo Jesus na sua obra, ali naquela cruz. São aqueles que choram pelos seus pecados, são aqueles que reconhecem e choram. Estes estão mais perto de serem mansos diante de Deus e dos homens. Se você está aqui nessa noite e você não chora diante de Deus pelos seus pecados, sobretudo porque você, vez por outra, fica irado quando não é atendido em alguma solicitação que você faz, se você não chora por isso, você está se distanciando cada vez mais da mansidão.
Ser manso, queridos, também não é tolerar tudo e ficar impassivo diante dos problemas. Porque às vezes a gente confunde as coisas. Ser manso não é isso, não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente, aceitando tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, não. As pessoas mansas, amados, foram profundamente vigorosas e enérgicas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, enxergamos isso. Quando nós olhamos para homens do passado que foram mansos, mas que não foram medrosos. Foram mansos, mas não foram covardes diante de uma sociedade corrompida. Por exemplo, eles enfrentaram açoites, prisões e a própria morte pelos seus posicionamentos, sendo mansos. Eu lembrei de Martin Luther King, que conduziu aquela manifestação histórica de forma o quê? Pacífica. Pacífica. Que teve desdobramentos incríveis na história. E é dele aquela frase, é atribuída a ele aquela frase conhecida: o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Então, ser manso não significa não se posicionar. Não significa aceitar tudo e achando de que aquilo ali você está sendo manso. Não, está sendo omisso. Jesus era manso e humilde de coração. Mas ele, naquele momento, usou o chicote para expulsar os vendedores do templo. Ele teve coragem para morrer numa cruz. Em nosso lugar. Por isso que ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ou seja, ser conivente com tudo para evitar ficar mal com as pessoas. Conhece gente assim? Que não quer ficar mal com as pessoas e vai aceitando tudo. Vai aceitando tudo. Então não é ser passivo desse sentido, nem ser subserviente para não desagradar as pessoas. Tem gente que é assim, que é subserviente só para não desagradar as pessoas. Não ficar mal com as pessoas. Isso é um problema. Porque por vezes nós viremos e precisaremos nos posicionar com relação à nossa fé. Com relação àquilo que cremos. Sem medo. Sem medo de confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e por isso você não vai roubar, e por isso você não vai mentir, e por isso você não vai fazer aquilo que o teu chefe está mandando você fazer, que vai contra a palavra de Deus. Sem medo. Não podemos abaixar a cabeça para isso. Ser manso não é apenas ter um controle emocional externo. Como eu comecei falando, né, há pessoas que conseguem manter a calma sem explodir com as pessoas, mas por dentro ficam remoendo até adoecerem. Mas à vista de todos parece calmo. À vista de todos parece tranquila. À vista de todos é uma simpatia em pessoa, tranquilidade em pessoa. Mas só Deus sabe o quanto talvez essa pessoa luta para não dar vazão ao seu coração. Uma pessoa mansa também não age com precipitação. Uma pessoa precipitada fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se destempera facilmente, perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. Ela pode estar no processo, mas ainda não é. Por isso que alguns homens do passado, né, Basílio, por exemplo, comparava a ira à embriaguez. E Jerônimo dizia que há mais pessoas embriagadas de paixão iracunda do que de vinho. O que faz eu e você ficarmos irados é justamente isso. É acharmos que temos direitos. É pensarmos de que quando esses direitos não são aplicados,
Nós podemos, podemos ficar irados, seja de forma externa ou até mesmo interna. A pergunta que a gente precisa fazer: qual é o meu direito em tudo isso? Eu tenho algum direito, na verdade? Que direito eu tenho? Se eu estava no lamaçal do pecado, se eu estava indo para o inferno, que direito eu tenho? Se alguém precisou morrer no meu lugar porque nada de bom foi encontrado em mim e nem em você, que direito nós temos? Por isso que essa ira, seja ela externa, seja ela interna, ela suspende o uso da razão e agimos de forma deslocada. Então nada disso, amados, significa ser manso. Mas o que significa? Uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. É uma pessoa que busca viver em piedade diante do Senhor, que não se rebela contra Deus, que aceita a vontade de Deus de bom grado, mesmo que em lutas internas, mas ela reconhece a sua submissão a esse Deus que foi para a cruz no lugar dela. É como Jó disse: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberemos também o mal? Olha que pensamento! Temos recebido o bem, será que também não receberíamos o mal? Entende isso? A compreensão ampla de uma vida voltada para Deus, submissa a Deus, que independente de qualquer situação, que independente de qualquer mimo que não seja dado, a pessoa permanece submissa ao Senhor. Ela está debaixo do controle de Deus. Então, manso, amados, é aquele que foi domesticado. Me permita falar isso. Manso é aquele que foi domesticado. A palavra manso era empregada para descrever um animal domesticado. Por exemplo, um potro selvagem causa uma destruição. Um potro domado, ele é útil. Já viu naquelas corridas, não é, de saltos com cavalos? Você vê como é belo, não é, aquele salto, o cavalo trotar. Tem cavalos lindos que fazem aquilo de forma tão harmoniosa, artística até. É o hipismo, né? Mas pare para pensar, aquele cavalo, para ele chegar naquele nível, ele precisou ser domesticado. Domesticado. E me perdoe fazer essa comparação, mas nós, amados, precisamos sermos domesticados. Domesticados. Controlados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a ideia. Esse é o pensamento. Assim também como uma brisa suave refresca e alivia. Pensa nisso, uma brisa suave refresca e alivia. Mas um furacão faz o quê? Ele mata. Traz transtorno. Traz inundações e todos os desdobramentos que um furacão, quando passa em algum lugar, traz de destruição. Portanto, meus amados, queridos irmãos, o manso, ele morreu para si mesmo. Ele morreu. Ele foi domesticado pelo Espírito Santo. A mansidão é o fruto do Espírito. E ele está sob a autoridade e sob o controle do Espírito. Ele obedece às rédeas do Espírito Santo. Provérbios 16:32 é lindo quando diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que poesia bela, ao tratar sobre a questão da paciência, da mansidão.
Uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Porque nós não temos nenhuma dificuldade, queridos, de fazermos uma oração de confissão e dizer assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um mísero pecador. Já fez essa oração? Eu faço com frequência, se não todo dia. Nós não admitimos quando alguém vem e nos chama de pecador. Isso que nós não admitimos. Não admitimos ser diante dos homens aquilo que admitimos ser diante de Deus. Nós não aceitamos que os homens nos tratem da mesma maneira que admitimos ser para Deus. A mansidão já foi embora, então. Por isso que nessa luta da carne e do espírito, nessa questão toda, a nossa grande luta é fazer com que não venhamos a defender a nossa própria honra. Sabe por quê? Porque aquele que já está no chão não tem medo da queda, ou de nenhuma queda, porque já está no chão. É do chão que nós precisamos olhar a vida e olhar para o alto, para Deus. É quando enxergamos o fundo do poço que a gente pode olhar para cima e ver a grandeza desse Deus maravilhoso. Porque enquanto ainda estamos autossuficientes, porque enquanto estamos ainda achando que podemos fazer alguma coisa pela nossa força, pela nossa justiça, pelo nosso braço, nós vamos sair discutindo com todo mundo, nutrindo no coração rancores e mágoas. Mas é no fundo do poço que a gente enxerga como é bom estar na casa do Pai e desfrutar da presença desse Pai maravilhoso. Foi assim que o filho pródigo voltou para casa. Da sua autossuficiência, do auto-engano de achar que ter alguma coisa nas suas mãos iria fazer com que ele permanecesse no controle da sua própria vida. Hernandes cita uma ilustração que eu achei interessante, quero compartilhar com você. Uma mulher mandou uma carta para o seu irmão, né? O irmão André, dessa pessoa. E essa carta para esse irmão André faziam acusações assim, pesadas. Quando então aquele irmão lê a carta, recebe e lê, ele chora. E ele pediu a Deus graça, mediante a tudo aquilo que ele ouviu e leu. Então ele sentou e escreveu uma carta: minha irmã, eu concordo com você. Eu sou muito pior do que você descreveu. Se você me conhecesse como Deus me conhece, certamente você teria sido muito mais forte nas suas acusações. É assim, amados. Nós somos bem piores do que a gente às vezes imagina. Porque dependendo da situação, você faz coisas que você nem pensava em fazer. Ou eu. Portanto, uma pessoa mansa, ela suporta injúrias e as perdoa. Ela suporta as injúrias. Quando nós, amados, estamos sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus, uma provocação não nos tira tão facilmente a razão. Quando nós estamos buscando viver, sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus, nós não inflamamos com tanta facilidade assim. Não. Quando nós estamos domados pelo Espírito Santo de Deus, nós perdoamos uns aos outros. Não reivindicamos.
Nada. Nada. Não podemos fazer como aquela mulher que foi visitada pelo seu pastor no leito de morte. E o pastor perguntou para ela: você está pronta a perdoar o seu inimigo? E ela respondeu: eu não vou perdoá-lo, ainda sabendo que por isso estou indo para o inferno. Meus amados, Jesus é o nosso modelo de homem manso. Porque 1 Pedro 2,23, pois ele, olha só, ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entrega-se àquele que julga retamente. Jesus é o nosso modelo. Não são as pessoas, é Jesus. Por isso que se você tem dificuldade com o perdão, você precisa olhar para a graça de Deus sobre você e sobre aquele que você precisa perdoar. Só que, por vezes, nós deixamos de olhar para a graça depois que o caldo já entorna. Temos que olhar antes. Porque olhando para a graça, vamos perceber que Deus não mostra o seu perdão para nós e guarda o nosso pecado para Ele. Não, Ele apaga os nossos pecados como a névoa e os lança no mar, e deles nunca mais se lembra. Deus perdoa e esquece. Deus perdoa e não cobra mais, não reivindica mais nada. Deus perdoa e nunca mais lança no nosso rosto os nossos pecados. Por que que nós vamos agasalhar e lançar no rosto das pessoas aquilo que nem Cristo fez conosco? E teria todo o direito de fazê-lo. Por isso que é assim que nós devemos perdoar e ter um coração perdoador, como Deus perdoa, de todo o coração. Uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Com o mal com o bem. Amar os inimigos, fazer o bem a eles, orar por eles é a marca de uma pessoa mansa. Por isso que Mateus 5, 43 a 46. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse é o ditado, essa era a visão, essa era a cultura. Mas Jesus disse: eu lhes digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Só que nós somos chamados para viver o reino de Deus. Nós não fomos chamados para viver como o mundo vive. Não. Por isso que Paulo falou em Romanos, nessa mesma pegada. Romanos 12, 20 e 21. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. Terceiro, por que devemos ser mansos? Porque Jesus, como eu estou dizendo, é o modelo de mansidão. Algumas coisas mais sobre isso. Porque Ele mesmo disse em Mateus 11, 29 e 30, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo de sermos mansos. É quando nas oportunidades que temos de não ser, nós olharmos para Cristo, nós visitarmos Cristo, descansarmos em Cristo, buscar satisfazer as nossas questões do coração em Cristo. Eu não estou dizendo, amados, que nós não iremos ter algum tipo de sentimento no coração, vai vir sobre nós isso sim.
Porém, o que eu vou fazer com essa ira que vem sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração, é o que vai definir se eu vou buscar a mansidão ou se eu vou buscar o descontrole. É o que eu vou fazer. E Jesus está dizendo: aprendam de mim, pois eu sou manso, eu sou humilde. E vocês então, aprendendo de mim, buscando em mim, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Por isso, olha que interessante, Cristo não nos exorta a aprender com Ele a fazer milagres. Você vai encontrar na Bíblia Jesus pedindo isso? Não. Ó, vem cá, que agora eu quero ensinar vocês a fazer milagres. Não. Jesus está ensinando seus discípulos a abrir os olhos dos cegos? Também não. A levantar os mortos? Também não. Mas Ele nos exorta a aprendermos com Ele a sermos mansos. Entenda isso. Se tem algo que precisamos buscar em Cristo Jesus, é sermos mansos. É interessante porque os servos de Deus do passado demonstraram essa mansidão também. É interessante Abraão, quando abriu mão dos seus direitos de escolher a terra e deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro. É interessante isso. Porque uma pessoa mansa, ela abre mão. Abre mão. Ela não briga. Moisés também, capítulo 12 de Números, e ali, no verso 3, diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. E aí, pensando na vida de Moisés, quantas injúrias que ele recebeu do povo, né? Meu Deus, quantas injúrias, quanto sofrimento. Havia momentos que ele chegava diante de Deus: Senhor, e aí? Quando o povo, amados, murmurava o tempo todo contra ele, ele caía vez por outra de joelhos e suplicava o favor de Deus. Davi também, não é interessante? Saul ali perseguindo ele loucamente, no encalço dele o tempo todo. Oportunidades que Davi teve de tirar a vida de Saul, estava na mão dele ali, mas ele não se vingou. Foi até amaldiçoado, né, Davi, por Simei. Loucura. Os homens que antecederam a nós também tiveram indícios dessa mansidão. Agora, qual é o resultado disso? Para a gente ir caminhando para o fim. Uma profunda e gloriosa felicidade, porque o texto diz isso: feliz, bem-aventurado, os mansos. Uma profunda e gloriosa felicidade. Jesus diz que os mansos são felizes. A palavra aqui é makarios, né, usada pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses. É uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseada num relacionamento íntimo e permanente com Deus vivo. Nós só temos a ganhar quando abrimos mão de outros sentimentos e abraçamos a mansidão. Nós só ganhamos. Nós ganhamos a herança da terra no tempo, porque o texto também diz isso, não é? Bem-aventurados humildes ou mansos, pois herdarão a terra. E mesmo sendo estrangeiro na terra, como diz Hebreus, amados, os mansos são aqueles que herdam essa terra. Eles comem o melhor da terra. O ímpio tem posse temporal da terra, mas o manso usufrui as suas benesses. Sabe por quê? Porque o manso, ele tem paz no coração. Ele consegue viver, mesmo aqui neste mundo, de forma mais pacífica. Ele só tem a ganhar. Ele vive mais em paz com as pessoas quando ele aplica a mansidão no seu contexto, seja familiar, seja social, de trabalho, escolar.
O manso só tem a ganhar. O manso, ele vive mais, sabe por quê? Porque ele não se ressente. O ressentimento adoece. O rancor adoece. Os mansos são herdeiros da terra. Na vida presente. Porque ele é satisfeito, ele se satisfaz em Deus. Ele consegue nutrir no coração satisfação plena no Senhor. Paulo vai falar isso em Filipenses. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o manso é cidadão do céu também, não é? Ele é filho de Deus, o manso é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, como diz 1 Coríntios. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho, e nós somos herdeiros. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo que é do Pai. Receberemos a herança original do domínio sobre a terra que Deus deu a Adão e a reconquista do paraíso. É isso. Eles conquistam a terra não pelas armas, não pela força, mas por herança. O manso herda as bênçãos da terra. O ímpio pode ter abundância de dinheiro, mas o manso tem abundância de paz. De paz. O que nós precisamos é de paz, paz no coração, para viver tanto aqui como na eternidade. E Salmo 37:11, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão o seu pleno bem-estar. O ímpio não tem isso. Ele vive, sabe, em busca de tanta coisa, de tanta coisa. Ele vai percebendo que uma coisa não satisfaz, ele vai para outra, ele vai para outra, ele vai para outra. Nós temos Jesus Cristo que satisfaz todas as nossas necessidades e por isso nós não precisamos ficar irados e por isso nós podemos desfrutar da mansidão que vem dele mesmo sobre nós. Os mansos tem a herança da nova terra e do novo céu na eternidade. Ele desfrutará dessa terra restaurada, redimida do cativeiro. Ele habitará no novo céu e na nova terra. Como diz Apocalipse 21, 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. O manso reinará com Cristo sobre toda a terra. Não somente aqui nesse plano, mas sobretudo no plano celestial. O manso tem a terra aqui apenas como a sua casa de inverno, mas tem no céu uma mansão permanente, eterna, casa feita não por mãos humanas, mas as mãos de Deus. Vale a pena viver em mansidão e buscar ser manso, vale a pena. Vale a pena. E é interessante uma ilustração que eu quero compartilhar com você. Chama bota suja. Já tiveram as botas sujas? Me lembro quando antigamente, há muitos anos atrás, aqui na Japuíba só tinha estrada de barro. Quantos se lembram disso? Tem uma que já levantou a mão ali rapidinho. E aí a gente que era jovem, né? Jovem é outro papo. Quando a gente era jovem, a gente queria sair, né? Sair para uma festa ou outra, aquela coisa toda. E aí só que chovia, o que acontecia? Ficava um lamaçal inteiro. Lembra disso, Jorge? Era um lamaçal para tudo quanto é lado. Você não conseguia nem sair de casa. Aí o que a gente fazia? Sacolinha do mercado. Sacolinha do mercado nos pés. E quando uma daquelas rasgava, lambuzava tudo, você tinha que ir para onde você estava indo, meio sujo.
E é interessante que naquele tempo havia uma certa discriminação para quem morava na Japuíba. Lembram disso? O pessoal da Japuíba era tido como, nem sei, mas pobretão. Hã? Vou me privar dos adjetivos aqui. Mas ninguém gostava do povo da Japuíba, né? Veio fazer bagunça aqui na cidade. Ninguém gostava. E a gente colocava o saquinho para não parecer que era da Japuíba, porque bota suja, Japuíba City. Não tem jeito. Uma bota suja, olha a ilustração. No quartel onde o certo soldado encontrava repouso todas as noites, um outro colega militar demonstrava uma prática que causava desconforto a esse seu colega de quarto. E sabe o que causava desconforto a ele? Que o soldado era um homem de oração. Ele orava no quarto. Isso incomodava ele. Incrédulo e desconcertado por essa rotina religiosa, o soldado descrente começou a nutrir um incômodo crescente em relação às preces do seu companheiro. Uma noite, durante um momento de oração do colega, o soldado incrédulo teve um acesso de raiva. Impulsionado por sua frustração, pegou suas botas sujas de lama e, sem hesitar, arremessou na direção da cabeça do seu companheiro de quarto. Irmãos, o impacto das botas na cabeça do soldado que orava gerou um breve momento de dor. E ele ficou meio desorientado até. No entanto, o que aconteceu a seguir deixou o soldado incrédulo perplexo. Na manhã seguinte, ao acordar, ele se deparou com as suas botas limpas e cuidadosamente engraxadas. Rapidamente ele percebeu que seu companheiro de quarto, o mesmo que havia sido alvo de sua ação impulsiva, havia tomado a iniciativa de limpar as suas botas em um gesto de generosidade. Mais tarde, o soldado incrédulo admitiria: foi um gesto tão impactante que me levou a refletir profundamente. Finalmente, ele me apresentou àquele que pode transformar o espírito humano de maneira tão notável. Essa é a lição que fica para mim e para você. A forma como nós vamos mostrar o Cristo que nós adoramos, domingo após domingo, quinta após quinta, vai ser o Cristo refém das nossas ações para com as pessoas. É esse Cristo que as pessoas estarão vendo em nós. Se seremos mansos, se iremos realmente, falar a verdade, mas em amor, se iremos demonstrar um posicionamento firme, mas sem ser arrogante, sem ser truculento. As pessoas estão nos lendo em todo o tempo. No seu trabalho, você está sendo lido pelas pessoas que estão ao seu redor. Que leitura elas estão fazendo sobre você? Esse é o ponto. Essa é a reflexão que eu quero deixar para mim em primeiro lugar e para você também. Abaixe sua cabeça. Reflita. Reflita no seu próprio coração. Nas atitudes que eu e você temos tomado, vez por outra. Quando não somos agradados. Quando não somos atendidos no tempo que queremos. Quando queremos e exigimos das pessoas aquilo que elas não podem nos dar.
como é que ficamos? Quais são as reações que brotam no nosso coração? E mais do que isso, o que vamos alimentar? O que temos alimentado? Fique em pé para a gente cantar essa canção, última canção, mas não perca o foco do seu próprio coração. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim.
e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Quero propor uma oração junto com você nessa noite. Para sairmos daqui desejosos de sermos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Para sairmos daqui nessa noite reconhecendo as mazelas do nosso coração, que não somos tão bons como pensamos, que não somos tão mansos como pensamos. Quero propor que façamos uma oração aqui dizendo: Senhor, quebranta o meu coração duro, obstinado, difícil de lidar, rancoroso, que se ressente por qualquer coisa. Vamos orar suplicando o favor do Senhor sobre nós, amados, para que possamos agradá-lo com o nosso viver, honrá-lo com as nossas atitudes, pensamentos. Descansarmos e desfrutarmos da graça maravilhosa sobre cada um de nós. É só pela graça, é só pela graça. Sem a graça não conseguimos, jamais conseguiremos. Ó Deus, estamos aqui diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, por favor, quebranta o nosso coração, Jesus. Espírito Santo de Deus, como nós precisamos ser quebrantados, ó Pai. Por vezes, ó Deus, da nossa dureza do coração, de acharmos que temos a razão todo o tempo, que temos, ó Pai, direitos, precisamos reivindicar os nossos direitos. Ó Deus, quebranta o nosso coração. Por favor, Senhor, amanhã é segunda-feira. Ó Deus, um dia de trabalho, de atividades, ó Deus, nós não sabemos o que nos aguarda, mas nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos conduza. Por favor, ó Pai, nos faça lembrar da Tua palavra, nos ajude a viver a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, visita o nosso coração nesse tempo, Pai, e continue tendo misericórdia, sendo renovada sobre nós. Ó Deus, nos ajude a parar de querer, ó Deus, fazer algo pela nossa força, pelo nosso braço. Meu Deus, tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Ó Deus, por favor, continua falando ao nosso coração durante toda essa semana, Pai. Ó Deus, nos leve ao quebrantamento, ao avivamento pessoal e comunitário. Queremos, ó Deus, que tudo aquilo que cantamos seja verdade real na nossa vida, que não sejam palavras da boca para fora, não, mas de um coração, Senhor, que realmente deseja o Senhor, que quer viver para o Senhor e que quer abrir mão do pecado a cada dia. Seja conosco, continue conosco,
no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu amado. Deus conduza você nos seus caminhos. Eu vou estar à porta para cumprimentar você. Deus abençoe. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer.